compra cerveja, quando você compra tabaco, você sabe o que tem ali. E você pode escolher. Qual é a tendência no mercado legal controlado pela sociedade? É a droga heavy, a droga pesada ou é a droga leve? A gente tem visto o que no Brasil? A gente tem visto que o cigarro é light, a cerveja agora está mais light, agora a Skol vai lançar uma nova cerveja que é mais light. Por quê? Porque a sociedade pede isso. A sociedade pede o controle. O consumo de tabaco caiu, a Folha deu isso um mês atrás, caiu 45% em 10 anos. Por quê? Porque a sociedade tem controle. Você pode saber se o cara tem bafômetro para saber se o cara está dirigindo alcoolizado, você pode sancionar isso. Isso é controle. Quando você não tem controle nenhum, quando é tudo às cegas, aí a gente fica numa situação em que fica todo mundo exposto. E aí, Marcos, a exposição não é só do usuário ou do dependente, né? Lembrando que a maconha é estimada que 9% dos usuários viram dependentes, no caso do álcool 15%, no caso do tabaco 32%. Tá? Mas existe um problema da proibição, que é que toda a sociedade paga o preço. Quando a pessoa toma um tiro de bala perdida por causa da guerra contra a maconha, essa pessoa pode nunca ter usado nem café e ela vai tomar um tiro. Então o problema da proibição é que você transforma um problema que é localizado. Sim, existem pessoas que precisam ser protegidas da maconha? Sim. Assim como tem pessoas que têm que ser protegidas do leite, porque tem intolerância à lactose. Agora, você proibir e criar uma guerra e espalhar isso pela sociedade com tanta violência, para mim, é um experimento completamente fracassado. E a gente precisa pensar o seguinte: o México, ele está nos mostrando que nós não devemos ser. Há 10 anos atrás, tinha 2 cartéis no norte do México em guerra, agora tem 7. Não passa uma semana sem que 10 ou 20 policiais federais sejam decapitados. 12 prefeitos assassinados esse ano. Como é que você controla isso? Corrupção generalizada. Quem viu Tropa de Elite 2 aqui? É um filme, um teorema. Tá certo? Quando você tem a proibição, esse dinheiro ilegal ele vai entrar em toda a sociedade, corromper tudo, até chegar às esferas de poder. Tá? Só só estou falando aqui, eu não sei a mãe está falando para 2 milhões de pessoas pela internet. Né? Você acha que a maconha pode ser legalizada, mas as outras drogas não? Eu não consegui. Eu acho que a maconha precisa ser legalizada. É uma droga benigna, no sentido de que ela causa problemas de saúde muito menores do que drogas que são legais, e que tem 100 mil pessoas no Brasil presas por tráfico de entorpecente. As estimativas do Ministério da Justiça não são, enfim, talvez a Maria Lúcia tenha melhores números, mas cerca de 50% dessas pessoas estão ligadas à maconha. No México é assim também, nos Estados Unidos é assim também. O maior mercado de droga ilícita é o da maconha. Então eu acho que, como o debate é sobre maconha, para mim está bem claro que esse é um caso simples. Quando a gente fala de opioides, peraí, deixa eu só terminar. Você falou que nos Estados Unidos, quantos por cento são presos por causa de maconha? São 800 mil presos por maconha nos Estados Unidos por ano, atualmente. Tem 11 milhões de pessoas. Desculpa, eu vou dar o Ministério da Justiça americana, você está errado. É 0,7% da população carcerária americana. Está aqui. Bom, temos números diferentes, né? Não, eu tenho número do Departamento de Estado. Leva no TI, seu. São presos. Não é carcerário. Pessoal, por favor. É diferente. Então, assim, eu acredito que quando a gente fala em legalizar pressupõe regulamentar. Então, eu não sou a favor de você legalizar a heroína para vender na rua. A heroína é uma coisa muito perigosa. Se a pessoa quiser usar heroína, ela precisa ser muito bem assistida. Maconha não é o caso. Tá? Eu acho muito mais perigoso o álcool do que a maconha. Agora, o mal que a proibição causa é tão pervasivo que, na minha opinião, a gente precisa agir rápido para que daqui a 10 anos a gente não esteja com um problema, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, semelhante ao que tem em Tijuana. A sua posição é separar as drogas pelo seu grau de periculosidade. No caso da maconha, você acha que a proibição poderia causar a liberação causaria poucos danos à saúde? Seria essa? Deixa eu colocar dessa forma. Gasolina dá barato. E gasolina é extremamente tóxica. Não tem ninguém defendendo o uso recreativo da gasolina. Eu não acredito, não conheci nenhuma pessoa que dissesse que quer legalizar o crack para usar o crack recreativamente. No caso da maconha, tem milhares e milhares de pessoas no mundo todo há décadas lutando por isso. Pessoas que precisam ser respeitadas. Existem dependentes que precisam de tratamento? Sim. Então vamos tirar todo esse dinheiro da guerra contra a maconha e vamos jogar no atendimento público de qualidade para que essas pessoas, aquelas que desenvolvem a dependência, possam ser tratadas. Renato, você gostaria de falar? Vamos para ele.
Nocaute. Obrigado por sua vinda à literatura. Obrigado, eu agradeço. Cadê aqui? Só apertar o botãozinho. Oi. Bom, na verdade eu estou meio marginalizado aqui nessa discussão, porque Não tem opinião. o que eu me julgo capacitado de dar alguma contribuição é explicar, à luz dos conhecimentos recentes da neurociência, por que a maconha vem sendo usada há mais de 5.000 anos como remédio. Mas essa questão em relação à questão legal e aspectos de estatísticas de segurança pública, isso tudo obviamente desperta muito interesse da minha parte como cidadão, mas a minha formação é em neurociência e coincidiu de eu ter tido uma grande sorte de trabalhar num projeto onde houve uma descoberta bastante relevante sobre um sistema que existe no nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide, o qual, inclusive a partir dessas... Você podia traduzir? Não para o pessoal aqui que é informado, né? Desculpa, pois é. A questão é a seguinte, até mais ou menos até a década de 60, não se sabia exatamente como que a maconha atuava no cérebro, a não ser pela expressão dos seus efeitos, né, psicológicos e comportamentais que as pessoas descreviam e observavam, mas não se entendia muito bem como ela agia no cérebro e se supunha que pelo fato dela ser uma substância oleosa, que é uma característica semelhante daquela estrutura que limita todo tipo de célula, que é a membrana, eles achavam que a maconha teria substâncias então que atuariam no cérebro, desorganizando de uma maneira aleatória a estrutura da membrana dos neurônios e por isso causaria um estado aleatório de anormalidade mental. Só que na década de 60, um cientista israelense, o Meshulam, ele conseguiu isolar da maconha o princípio ativo que causava as mais características, os efeitos mais característicos da maconha, e com essa descoberta foi possível eventualmente localizar que no cérebro existem locais específicos, moléculas específicas, às quais essa substância THC se liga. Isso significa que se existe, essas moléculas são receptores, são como a fechadura de uma ignição, né? Quando entra uma substância ali, ela ativa aquela ignição e faz a célula modificar a sua forma de funcionamento. Então, se existe essa fechadura dentro do cérebro, é porque o cérebro produz as chaves, né? E aí, o mesmo grupo do Meshulam, aliás, deu outra grande contribuição à ciência e descobriu que o cérebro produz essas substâncias, de fato, e até em abundância. E essas substâncias são chamadas canabinoides endógenos ou endocannabinoides, justamente porque elas atuam no cérebro de uma forma farmacologicamente semelhante aos canabinoides da maconha, ou seja, elas se ligam aos mesmos receptores aos quais se ligam o THC da maconha. E a partir dessa descoberta, então, foi possível traçar dentro do cérebro onde é que estão localizados esses receptores e correlacionar a presença desses receptores com efeitos que são conhecidos da maconha, mas além disso, entender vários processos fisiológicos relacionados a esses circuitos aos quais os endocannabinoides participam, nos quais eles participam. E isso tem sido muito revigorante do ponto de vista científico dentro da neurociência, porque no final das contas se descobriu que esse sistema endocannabinoide é provavelmente o principal sistema que o nosso organismo possui para integrar, do ponto de vista do sistema nervoso central e do sistema fisiológico, todos os processos que mantêm o organismo funcionando em equilíbrio, em situações de normalidade, e para trazer de volta ao equilíbrio o organismo quando ele é levado para uma situação de doença, como é o caso do estresse. Então, os endocannabinoides eles fazem parte de um sistema que começa desde o nível bioquímico, produzindo sinalizadores que vão atuar em sistemas relacionados ao sistema imunológico, ao sistema de produção de fatores de inflamação, ao apetite, à cognição, à emoção, à sensação de bem-estar, tudo que traduz para o organismo a relação dele com o ambiente e a qualidade do seu próprio desempenho fisiológico. Então, com isso se verificou que existe um potencial de abundância de exploração farmacológica medicinal